Olá! O Sistema Único de Saúde foi colocado à prova durante a pandemia pelo Covid-19, criado pela Lei Orgânica 8080 de 1990. O SUS nunca recebeu tamanha demanda de pacientes como estamos passando por este momento. E a atualizações do SUS nunca recebeu espaços, equipamentos, protocolos e profissionais de saúde que tanto foram necessários. Diante da pandemia pelo Covid-19, diversas dúvidas são geradas aos pacientes e aos profissionais de saúde, tanto com relação ao Sistema Único de Saúde, como de ordem financeira. E hoje iremos tratar de algumas dessas dúvidas mais frequentes e que recebemos durante esta última semana. Me chamo Rafael Boiati, sou farmacêutico e moderador deste projeto Febra Raras, perto de você, com o apoio da Casa Hunter. A Febra Raras, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, conta atualmente com 54 associações espalhadas por todas as regiões do Brasil. Toda semana iremos nos encontrar com especialistas e convidados para responder a sua dúvida que você enviou pelas nossas redes sociais. E se você ainda não enviou, envie nos posts das redes sociais da Casa Hunter e da Febra Raras e pelo e-mail febrararas@febrararas.org ou pelo telefone 11 99241 4045 via WhatsApp. Nesse nosso quarto encontro, tenho a honra de convidar Santuza Pereira Santana, farmacêutica pelo SUS, Juliana Barica Rigini, assistente social do Day Hunter, e Vita Aguiar de Oliveira, presidente da Associação Brasil de Huntington, ABH. Meninas, muito obrigado novamente pela disponibilidade de vocês. Eu abro para uma breve apresentação do currículo de vocês. Por favor, Santuza. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer aí a oportunidade de falar mais um pouco sobre o SUS. Eu sou farmacêutica, eu atuo no SUS há 20 anos. Eu sempre trabalhei no SUS, porque eu realmente acredito na mudança que ele causou nesse país. A gente trabalha aí tanto na atenção primária, como na atenção de alta e média complexidade, onde estão os especialistas, e na atenção hospitalar. Tive a oportunidade de ser gestora do componente especializado da assistência farmacêutica, onde estão os principais medicamentos aí que trata, né, as doenças raras, em Minas Gerais. Fui consultora do Ministério da Saúde também no componente especializado, e hoje eu venho aqui falar um pouco com vocês, conversar sobre, né, essa imensidão que é o SUS e o que a gente pode fazer para que ele seja ainda melhor para quem precisa. Legal, obrigado, Santuza, mais uma vez. Juliana? Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana, sou assistente social, formada há 20 anos, sou consultora na área da pessoa com deficiência e atuo no Day Hunter daqui de São Paulo. Obrigado, Juliana. E antes de mais nada, parabéns pelo Dia do Assistente Social, que foi obrigada. comemorado no dia de ontem. Isso, obrigada. Vita? Olá, quero agradecer imensamente a Febra Raras, a Casa Hunter, né, dessa oportunidade da gente estar aqui para falar um pouco da saúde pública, para falar um pouco da doença de Huntington e também das atividades da ABH, Associação Brasil Huntington. A ABH, ela nasce em 1997, justamente com o olhar de um médico que vê o sofrimento das famílias perambulando para cá e para lá, né? Ele chama um grupo de pessoas para fundar essa associação, no sentido de dar apoio às famílias, troca de experiência, busca da política pública, disseminar a doença de Huntington no Brasil, divulgando e cadastrando as famílias, né? Então, hoje a gente tem um trabalho com 3.055 famílias, né? E o nosso atendimento é um atendimento que envolve, né, meios de comunicação, palestras, né? Às vezes dão uma assistência social, no caso de encaminhamentos e orientações para ter o BPC, para ter a aposentadorias, né? Sabemos que a doença de Huntington, ela é uma doença estigmatizante,
Então, ela acomete o sistema nervoso central e, geralmente, ela manifesta na fase adulta, né? Os seus sintomas são o movimento involuntário, pega a deglutição, o cognitivo, e muitas das vezes, né, a pessoa perde o trabalho no período da vida produtiva. E, na medida que ele perde o trabalho, e se ele perde o vínculo com o INSS, aí ele não tem mais a sua aposentadoria, né? Para ele reconstruir esse vínculo, ele tem que começar a pagar. E desempregado, jamais ele vai pensar em pagar um INSS, tá? Então, a gente passa todas essas orientações, né? Nosso foco de atendimento, nós temos a área pública, né? E a área também privada, tá? Então, a gente caminha nesses dois leques, né? Com o coronavírus, a gente está fazendo algumas interferências na área social, na questão de cesta básica, de um acompanhamento também médico. Tá? E também gostaria também de dizer, estou como conselheira municipal de saúde, né, no Conselho Municipal de Saúde aqui de São Paulo, e nosso trabalho a gente pode até transcorrer no decorrer agora dessa live, né, das perguntas, a gente vai fazer também algumas colocações. Maravilha, Vita, muito obrigado. Lembrando que a ABH ela é uma das federadas da Febraharas. Agradeço novamente, meninas, bem-vindas ao projeto Febraharas perto de você. Eu vou pedir para vocês deixarem os microfones de vocês abertos, para que a gente tenha uma interação entre as perguntas. E o nosso bate-papo vai durar de 30 a 40 minutos, ok? Bom, e para iniciar aí o nosso bate-papo, eu vou direcionar uma pergunta que é o seguinte: Santuza, como que o SUS está organizado de acordo com as federações, estados e municípios? Quais as instituições aí, de uma forma geral, pensando em Brasil, que compreendem o SUS? E o que é a atenção básica e especializada? Você consegue nos explicar um pouco essa organização? Vamos lá. Então, o SUS, às vezes, para quem olha de fora, ele parece muito complexo, né? Assim, são muitas siglas, né? São muitos serviços diferentes. A gente tem que pensar no Brasil todo, porque cada estado funciona de uma forma, cada município funciona de outra. Então, como que o SUS... Assim, qual foi o pensamento quando iniciaram com o SUS? Que você falou bem, a Lei Orgânica da Saúde, número 8080, de 1990, mas um pouco antes ele foi garantido, né, dentro da Constituição Federal, no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas não termina na vírgula, né? É baseado em políticas públicas, né, que visam aí tanto a promoção de saúde, prevenção de doenças e recuperação, né, da pessoa, digamos assim, né, do cidadão. Então, como que foi organizado? A atenção primária à saúde, ela é considerada a porta de entrada do paciente no SUS. Aonde que fica a atenção primária? Ela fica nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, o mais perto da casa do paciente. E por que ela funciona assim? Para o paciente ter que se locomover menos, para ele ser atendido por uma equipe de saúde da família, que é o médico, o enfermeiro, né, a técnica de enfermagem, os agentes comunitários de saúde que vão na casa desse paciente praticamente todo mês para entender a situação de saúde tanto do indivíduo como da família. Né? Então, a atenção primária, ela visa o quê? Acompanhar o paciente. Desde a mulher grávida, passando pela criança, né, aí vai fazer o teste do pezinho, por exemplo, do recém-nascido, o acompanhamento desse paciente a vida toda. Isso é atenção primária, porque está próximo da casa do paciente. Ela, segundo a Organização Mundial de Saúde, a atenção primária ela tem que resolver até 80% dos problemas de saúde daquela comunidade. Então, atenção primária. Então, toda vez que a pessoa precisar de um atendimento médico, o ideal é que ela vá primeiro no posto de saúde. Ali ela vai ser atendida, né? E se houver necessidade dela passar, né, por um médico especialista, a unidade básica, o médico vai encaminhar esse paciente
para o serviço de média e alta complexidade, que é o que a gente chama de centros de referência, onde estão os médicos especialistas. Então, essa é a ordem de atendimento do SUS. A atenção ela é centrada dentro da atenção primária, pensando no paciente, ele vai atender e acompanhar, e se ele precisar de atendimento, aí sim ele é enviado para um atendimento do especialista. No caso da doença rara, por exemplo, a mãe, ela percebe que a criança ela está com um desenvolvimento diferente, assim, comparando as outras, digamos assim, né? O que ela faz? Ela leva essa criança no médico, na atenção primária, no posto de saúde. Esse médico vai acompanhar. Se ele perceber que realmente essa criança precisa de um atendimento especializado, aí ele vai encaminhar para um pediatra que fica no centro de referência. Aí esse pediatra vai fazer esse primeiro atendimento do paciente, da criança, e se ele vê que realmente tem alguma coisa ali que não é ele que vai resolver, ele envia para o geneticista. Está dentro também do centro de referência. Pode não ser o mesmo onde está o pediatra, mas o pediatra vai fazer um encaminhamento para essa criança passar, na verdade, por uma consulta com o geneticista. Aí que vem, às vezes, a confusão. Esse pediatra, ele não encaminha o paciente do SUS direto para o geneticista. Ele preenche uma ficha. Uhum. Essa mãe vai voltar para o município, vai lá no posto de saúde, vai apresentar esse encaminhamento que o pediatra passou, e esse médico, essa equipe de saúde da família, vai encaminhar novamente esse paciente, agora sim, para um geneticista. Esse é o funcionamento, digamos assim, do SUS. Agora, a atenção terciária, que a gente chama, que é a atenção hospitalar, ela já é diferente. Por quê? Porque ela é focada, digamos assim, na cura, né? A cura que eu falo assim, na urgência e emergência. O hospital, ele é de alta complexidade, no sentido de que ali dentro a gente vai ter não só atendimento com o médico, passar com o médico, mas a gente tem cirurgias, a gente tem necessidade de um atendimento mais complexo, igual CTI, UTI. Então, este local, ele é para atender o paciente grave. Ele não é porta de entrada principal do SUS. Principalmente no caso das doenças raras, o paciente ele tem que ser acompanhado exatamente para ele não agudizar, não ter algum sintoma mais grave e não precisar ir para o hospital, porque no hospital, além de ter a questão do risco mesmo, de ter ali outras doenças, que a gente pode ter ali, a gente tem também o custo, que é muito mais alto, para esse atendimento do paciente. Então, o funcionamento do SUS ele é assim, ele segue uma sequência. Uhum. A gente tem mania de querer ir direto no hospital. E agora com a Covid-19, a gente está vendo e está sendo fortalecido a importância da promoção da saúde e prevenção de doença que está na atenção primária à saúde. Uhum, sem dúvida alguma. Esse que é eu espero que tenha sido claro aí, sim. Funciona a execução do SUS e o financiamento disso aí já é diferente, que aí a gente tem partes tanto do governo federal, onde fica o Ministério da Saúde, como a gente tem uma parte que o Estado paga pela Secretaria Municipal e uma parte que o município paga, que é por quê? Porque eles juntam, digamos, 3 recursos para disponibilizar esse serviço para a população. Aí a gente tem uma parte que fica na atenção primária, uma parte que fica na atenção secundária, digamos assim, que são os centros de especialidade, os centros de referência, e uma parte que vai para o hospital. É importante dizer, gente, que no SUS ele não existe hierarquia. Ninguém manda em ninguém, sabe? O Ministério não manda no Estado, nem o Estado manda no município. Uhum. Na verdade, é uma negociação, uma pactuação. Eles conversam entre eles para definir, quem vai fazer o quê? A autonomia de cada um. Legal, bacana, Santuza. Acho que ficou claro aí em um primeiro momento. Claro que seria uma aula para falar de SUS. Um curso, na verdade, para falar de SUS, mas ficou claro de uma forma geral. Vita,
diante de toda essa organização que a gente tem com relação ao SUS, que a Santus acabou de falar para nós, como que o Conselho Municipal de Saúde trabalha nessa organização? E a pergunta ela é diretamente assim, como que ela funciona para doença rara? Dentre elas, a doença de Huntington, né? Conta um pouco brevemente e de uma forma sucinta para nós, Vitor. Ok. Em 2018, né, final de 2017 e 2018, nós tivemos... o Conselho tem sempre conferências de saúde, né? Então, de 4 em 4 anos, nós temos Conferência Nacional de Saúde, que pega todo o Brasil. E de 2 em 2 anos, nós costumamos fazer no município, né? Então, na conferência de final de 2017, nós fizemos uma conferência, e nessa conferência, nós levamos um texto muito apropriado para implantar, né, no Plano Municipal de Saúde as doenças raras, tá? E aí passou na conferência, foi um sucesso, levamos para o conselho, foi um debate muito grande, porque até tinha uma parte da secretaria que achava que as doenças raras teriam que ser do Estado, e não do município, né? Mas veja bem, como a Santuza colocou, e a gente bateu o pé, doenças raras é do município, porque a porta de entrada é o UBS, né? A Unidade de Base de Saúde é a porta de entrada, então tem que ser do município, né? Aí foi dialogando, e eis que trocou a gestão, né? E você sabe que a gente tem, assim, sempre tem também, né, a vontade nossa e uma vontade política, né? E a pessoa abraçou a causa, né? Eu falei, doutora, nós precisamos implementar doenças raras no Plano Municipal de Saúde. Ela falou, doenças raras também é o meu propósito, né? E aí conseguimos colocar no Plano Municipal de Saúde de 2018 a 2021 as doenças raras, né? Então, de 2018 mais ou menos em setembro, até setembro, nós ficamos discutindo para colocar, e aí conseguimos colocar. Aí nós trabalhamos na linha de cuidado, né? Começamos, praticamente fechamos a linha de cuidado agora em 2020, e começamos em 2020 fazer vídeo com as doenças raras para sensibilizar os profissionais da área da unidade básica, da atenção primária, né? Sobre as doenças raras, né? É esse o caminho que ela falou. Então, a pessoa tem que entrar via unidade básica de saúde e fazer o seu percurso, né, dentro do sistema SIGA e CROSS, né, para ter o atendimento adequado. Huntington não é diferente, né? Lógico, tem muitas coisas que também você pode, né, até encurtar o caminho, né? Quando você, a doença, vamos supor, nasce uma criança, não é isso, né? A criança já nasce com anomalia, então ela já segue o fluxo na área da terciária, né? Já vai direto para um centro de referência de Hospital das Clínicas, ou outro hospital, né? Então, também tem essa questão, tá? Então, esse é o nosso caminhar lá no Conselho, é isso que eu posso te dizer, foi esse trabalho que a gente organizou. Até então, a gente não tinha essa organização de doenças raras dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Bacana, Vitor. Obrigado pelas colocações. Juliana, estamos passando aí por um momento bastante difícil, único, né? E algumas perguntas foram enviadas para a gente e por isso desse nosso encontro a gente achou importante, porque é o seguinte, diante do afastamento social que estamos passando e que estamos realizando, né, nas mais diversas cidades e estados do país, algumas com fechamento total, outras já saindo deste fechamento total, inclusive, a questão financeira, ela tem gerado muito impacto nas famílias e as dúvidas vêm surgindo. A pergunta que nós recebemos foram diversas, mas assim, o benefício de prestação continuada, o BPC, ele pode ser um auxílio solicitado neste momento, e eu peço para você explicar um pouco esse benefício para nós. E a pergunta que veio também é assim, eu tenho o BPC ou eu quero solicitar o BPC. O BPC, ele é um auxílio emergencial ou o auxílio emergencial ele é uma outra coisa? Ótima pergunta. Nesse momento, realmente, a gente tem visto famílias perdendo muito a
o seu rendimento financeiro, porque estão impossibilitadas de trabalhar, ou porque foram demitidas, ou têm condições de trabalho diferenciados, então, às vezes, não conseguem a renda necessária, né? A gente, nessa pergunta, tem duas informações que são bastante importantes, né? Uma é o BPC. O BPC, ele é um benefício que nós já temos aqui há muitos anos. Ele é ligado ao SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Muitas pessoas confundem o nome do BPC, que é Benefício de Prestação Continuada, com LOAS, que na verdade é Lei Orgânica de Assistência Social. Então, dentro do SUAS tem a Lei Orgânica, e da Lei Orgânica, um dos benefícios é o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Então, tem pessoas que chamam de LOAS, tem pessoas que chamam de BPC, mas na verdade o nome correto dele é BPC. O BPC já tem, ele é um benefício da Previdência Social de muitos anos, né? Ele não é específico para esse momento que a gente está vivendo. Por um outro lado, diante da situação, existiram algumas mudanças que estão em vigência com data para finalizar em 31/12. Até então, o BPC, ele era oferecido para famílias que tinham idosos ou pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica, né? Então, você precisava, na hora que um dos critérios era a questão de ser idoso ou ter uma deficiência e ter uma vulnerabilidade econômica, que é a família ter a renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, ou seja, você tinha acesso à renda daquela família e dividido pelo número de pessoas da casa, tinham que somar até 1/4 do salário mínimo. Na situação em que a gente está vivendo hoje, esse benefício aumenta para meio salário mínimo, ou seja, a per capita tem que ser de até R$ 552,50. Isso está em vigência. Quem fizer a solicitação do BPC neste período, até dia 31, essa per capita teve esse aumento. Existe uma briga muito grande para que essa per capita se perpetue, não seja só no período da pandemia, né? Um outro ponto que é bastante importante é que antigamente só se podia ter um benefício por família, e as famílias que solicitavam mais de um benefício era às vezes por algum processo junto ao INSS. E agora não. No período da pandemia, é possível que uma família possa receber 2 benefícios, né, do BPC, tá? Como é que a gente consegue o BPC, né? O BPC, você precisa comprovar a sua questão da vulnerabilidade e precisa comprovar a sua condição ou de idoso ou de pessoa com deficiência, no caso também de doenças raras, né? Só que a gente está nesse momento de isolamento social, então como é que a gente faz? Normalmente, o primeiro passo é ir ao CRAS, que é o Conselho Regional de Assistência Social da sua região, né? Mas a gente sabe que tem alguns que os funcionamentos em cada município estão variando, então é importante que você saiba como está sendo feito o atendimento no seu município. Caso esse atendimento não esteja acontecendo, é possível que você entre em contato com o INSS através do 135, um telefone gratuito, ou através do site meu.inss.gov.br e fazer a solicitação também desse benefício. As famílias que antes do período da pandemia já tinham solicitado o BPC e o BPC está na situação de em análise, pode solicitar o auxílio emergencial, que é o auxílio que eu vou explicar agora. Tem um outro ponto que é bem importante. Então, relembrando, fora do período da pandemia, o percurso correto é ir ao CRAS da sua região, ir lá, a partir de lá, receber as informações, pegar os formulários e aí ir para o INSS, onde é feita uma perícia, né, junto com o serviço social e o médico. Nesse momento, as perícias também estão paralisadas, mas é importante que você faça o contato com o INSS, porque existem outras formas de você solicitar. E aí tem essas diferenças nesse momento da pandemia, que é o aumento da per capita familiar e a possibilidade de mais de um benefício
por família, tá? Isso é um ponto. Um outro benefício que a gente tem nesse momento é o que a gente chama de auxílio emergencial. Ele não tem a ver com o BPC. O BPC é um, o auxílio emergencial é outro, porque o auxílio emergencial ele não é específico para pessoas com deficiência ou doenças raras ou idosos. Ele é oferecido para quem? Para todos os trabalhadores que são informais, autônomos, desempregados, microempreendedores individuais, aqueles que têm a MEI e que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos, que é R$ 3.135, ou uma per capita de R$ 522,50. Quando essa pessoa tem esse perfil, ela pode dar entrada no auxílio emergencial. Quem não tem direito ao auxílio emergencial? Pessoas que declararam o imposto de renda em 2018 com um valor de recebimento anual de mais de R$ 28 mil. Quem nesse momento está recebendo seguro-desemprego, quem está ligado a alguma empresa por regime de CLT, quem é servidor público e quem nesse momento está naquele contrato reduzido ou suspensão de contrato. Esses também não podem pedir. E a pessoa que vai ser o solicitante não pode receber o BPC, tá? Ele não pode ter um membro da família que tem o BPC, mas o solicitante não pode ser. Qual é o valor que essas pessoas podem receber? O auxílio emergencial, ele é de R$ 600, e aí eu esqueci de falar aqui no BPC, o valor recebido... Acho que deu uma travada na conexão da Juliana. Vamos dar sequência, então? Ô, Ju, voltou? Travou? Deu uma travada, agora voltou. Desculpa. Você estava falando do valor. Então não perdeu muita coisa, porque eu estava... Essa era a minha última... Não, só do valor. Tá, do valor... Eu repito essa informação, então. Isso, por favor. No caso do benefício de prestação continuada, o valor é de 1 salário mínimo, e no caso do auxílio emergencial é de R$ 600, em casos específicos chega a R$ 1.200. Perfeito. Assim como no BPC, o processo de entrada é via CRAS, porque você tem que ter o cadastro único, a gente, nesse momento, tem que avaliar no nosso município se a gente tem acesso ao CRAS para fazer o cadastro único. Caso isso não possa acontecer, tem uma outra forma, que você pode entrar em contato com o telefone 111 ou baixar um aplicativo no seu celular, que é do Auxílio Caixa, tá? E aí lá você tem todo o passo a passo de como se cadastrar e solicitar, e dentro de mais ou menos uma semana você recebe se você foi autorizado ou não a receber esse benefício. O benefício você pode retirar, dependendo da situação, você pode colocar um débito na sua conta, ou, se não, você pode retirar na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e lotérica, mas é muito importante que você olhe o calendário dos pagamentos para que você não vá até as agências ou até a lotérica num dia em que não é o dia do seu recebimento, porque eles estão dividindo as categorias de recebimento, e levar um documento com foto, o CPF e o RG, caso você não tenha o cartão do cadastro único, que é aquele cartão que já dá sequência à questão dos benefícios. Perfeito, e aí, eu acho que em suma é isso. Tá bom, obrigado pela resposta. Meninas, eu vou pedir para vocês serem mais sucintas nas próximas respostas, por favor, porque a gente tem mais um monte de pergunta que foi recebido durante a semana, tá? Santuza, uma pergunta que recebemos, e aí eu vou passar uma parte para você, uma parte para a Vita, que eu acho importante, né? Então, as agendas de especialidades de atendimento por especialistas na maioria das cidades, ela foi comprometida, né? E a dúvida que as pessoas sempre têm é o seguinte: eu faço uso de medicamento especializado, meus familiares fazem uso de medicações do dia a dia, um antihipertensivo, um hipocolesterolêmico, um hipoglicemiante,
para o diabetes, para o tratamento da pressão arterial. Como ficam não só as entregas dessas medicações, mas também a validade dessas receitas? Porque se eu não tenho como passar no médico, como que fica a questão da validade da receita e a retirada desses produtos pelas pessoas? Então, vamos lá, então. Acesso a medicamentos. A gente tem hoje no SUS acesso a medicamentos no programa Aqui Tem Farmácia Popular, né, que é onde as pessoas pegam o medicamento nas farmácias e drogarias privadas. O componente especializado da assistência farmacêutica, que é onde estão os protocolos, né, das doenças raras. E a gente ainda tem o componente básico, que são os medicamentos que os pacientes pegam no posto de saúde ou na farmácia do município. O que mudou? É uma orientação do Ministério da Saúde, e aí eu vou falar para os três, assim, no geral. Teve ampliação de validade das receitas. Então, as receitas que venceram, digamos assim, entre março e agosto de 2020, eles estão sendo estendidos. Então, as pessoas não precisam passar no médico só para renovar a receita, porque vai ser automaticamente renovado. O componente especializado, além das receitas, tem o laudo, né, de medicamentos essenciais, que a gente chama de LME. Ele também está sendo renovado automaticamente. Então, não precisa ir, né, no médico só para renovar. E aí, outras questões, principalmente para pacientes novos, que aí, infelizmente, a gente teve, sim, que adiar o atendimento e diagnóstico desses pacientes, porque os exames traziam risco tanto para o paciente como para o técnico. Aí, esses, infelizmente, a gente vai ter que esperar mais um pouco as orientações do Ministério. Perfeito. Ô, Vita, como que está sendo trabalhada essa questão das paralisações das consultas aqui no município de São Paulo, que eu acho que é importante dentro do conselho que está sendo discutido isso, para a gente começar a discutir também no restante do país, né? Aqui em São Paulo, as consultas, né, para hipertensos, diabéticos, né, com essa parte dessa categoria, não foram suspensas, né? Então, estão sendo mantidas, bem como a entrega de medicamentos, né? As consultas, mais com especialidade, elas foram suspensas. Porém, né, o secretário, ele está colocando que ele vai começar a abrir a agenda paulatinamente, né? Então, às vezes, as pessoas realmente têm a consulta marcada, uma pessoa tem um problema renal, não é crônico, né? Talvez assim, uma dor aguda que ele tem que procurar um atendimento, um pronto atendimento, né? Uhum. Mas se for assim, uma passagem de uma consulta que ela está marcada de 3 em 3 meses, ele está sendo assim, realmente está sendo prorrogado, né? E eu sei que a população está muito preocupante com a questão dessa demora, né? Então, está sendo solicitada a reabertura das agendas, com todo o cuidado, com a questão do isolamento social, está sendo pensado nessa reorganização dessa agenda, que precisa realmente ser reorganizada, né? Existe falta de medicamentos, porque às vezes realmente tem falta de medicamento mesmo, e depende da pandemia, né? Tem sim, né? Então, todo que é pontual tem que levar para a secretaria estar repondo essa questão do medicamento. A população tem que fazer ouvidoria, tem que reclamar para a gestão estar corrigindo essas falhas. Tá? Ok, Vita. Ô, Santuza, se eu tenho uma doença rara, acho que no início da questão você já fez aí um breve relato para nós, mas se eu tenho doença rara, eu acho que eu tenho uma doença rara, onde que eu devo ir? Que hospital que eu devo ir para ter esse atendimento? E esse atendimento, ele está ocorrendo? A atenção primária à saúde, né, pensando aí no primeiro atendimento, na porta de entrada, continua funcionando. E nesse momento, né, além de atender o paciente com sintomas de gripe, que pode ou não ser coronavírus, ele continua atendendo a população. Porque as outras doenças, doença rara, elas continuam. Então, as pessoas continuam tendo sintomas, aqueles que não foram detectados ainda, diagnosticados. Então, se tiver algum sintoma, ou se tiver dúvida de que possa
está apresentando, vá na atenção primária, se é um paciente novo, e ali eles vão dar continuidade ao tratamento. Talvez não no primeiro momento vá fazer exame, né, mas ele já vai encaminhar, já vai te orientar o paciente da forma como que vai fazer. Agora, se é um paciente que já usa medicamento, que já é diagnosticado, né, se ele ou o familiar vão continuar buscando o medicamento da mesma forma. Né, isso aí não. A única coisa que pode ser feito, né, que já existia, é a declaração autorizadora no caso das doenças raras. Né? Pode pedir que algum familiar, algum amigo, né, algum responsável, como já era, vai continuar buscando medicamento para o paciente. Mas eu não tenho nenhum atendimento específico para coronavírus e doença rara. Na verdade, os pacientes raros, assim como os pacientes de doenças crônicas, né, diabetes, hipertenso, né, pacientes com doenças respiratórias, eles estão sendo vistos de forma diferente, com prioridade, né, nesse momento, no atendimento na atenção primária também, né, até pelo risco, né, de ter o coronavírus e isso desenvolver e agravar o quadro do paciente. Legal. Deixa eu só completar. Sim, Vitor. Tá. Então, se um paciente raro, uma criança ou um idoso, né, se ele contrai o coronavírus, né, então ele tem um atendimento até e o acompanhante está garantido em lei, né? Então, ele é atendido com seu acompanhante. Se for ficar internado, o acompanhante pode ficar junto com essa pessoa. Esse acompanhante ele vai receber toda a orientação, o equipamento de proteção, ele vai ser assim, conversado com a família, que é melhor manter sempre o mesmo acompanhante, trocar só em último caso, né? Então, está tendo, sim, um atendimento, não fugiu da regra, né? A lei mantém para essa questão do acompanhante e também as pessoas não estão deixando de ser atendidas, né? Tá? Eu acho que só assim mesmo casos que poderia ser remarcado que foram suspensos. E uma pergunta que chegou a nós também, eu acho que vale a gente comentar aqui. Primeiro um comentário, né? A questão da ampliação do teste do pezinho aqui em São Paulo, que foi uma conquista também para as doenças raras que a gente teve, né? E isso a gente não pode negar que foi uma excelente e grande conquista. E a pergunta que chegou para nós e que a dúvida ela se estende muito é o seguinte: se um paciente com doença rara for a este atendimento e ele for constatado com a presença de Covid, o Covid-19 positivo, e ele precisar de uma internação, esse paciente com doença rara ele interna. Nós estamos vendo que o isolamento está deixando as pessoas sozinhas dentro do atendimento. O paciente com doença rara, ele pode ter acompanhante? Dentro da lei, né? Ele pode ter dentro da lei. Ele é uma pessoa, né, que precisa do acompanhante, uma pessoa dependente, é uma criança, né? É uma pessoa idosa, então dentro da lei realmente ele vai ter um acompanhante, né? É uma pessoa com deficiência, né? Teria que ter, vai ser garantido. É uma nota técnica 04 do Ministério da Saúde e da Anvisa, né? A Anvisa que colocou essa nota técnica. Então, 04, ela foi editada em janeiro. Ela teve alterações em março e agora em maio, 8 de maio, também ela teve alterações. Então, eu acho que dá uma lidinha nessa nota técnica 04 da Anvisa, que está lá garantido legalmente que ele pode ter essa companhia. Nota técnica 04. 04/2020. Legal, Vita. Obrigado pelas considerações. Vita, mais uma pergunta aqui com relação ao recebimento dos materiais pelo SUS. Né? Então, a gente viu que os medicamentos, eles aumentaram a quantidade justamente para suprir essa demanda de retirada de medicamentos, né? E os equipamentos estão sendo comprados. Então, a gente compra equipamento, a gente abre hospital que estava desativado, compra, monta leito, com exceção aos hospitais de campanha, né? Que eles são durante um período de tempo necessário, mas depois que acabar essa crise, essa grande contaminação pela pandemia, esses equipamentos que estão nas cidades,
eles vão permanecer nas cidades, ô Vitor, ou eles vão ser Sim. remanejados? Como que funciona? Então, os equipamentos, assim, o hospital, um equipamento, o Hospital da Brasilândia, né? Sempre foi uma reivindicação da população da Brasilândia, que lá tem quase 300 mil pessoas, né? Já está funcionando 20 leitos de UTI no Hospital Brasilândia. A expectativa é chegar em 150 leitos. Como já é um hospital de uma reivindicação popular, esse hospital vai manter de pé, vai estar lá. Legal. Assim como a ampliação dos leitos em Parelheiros também vai estar de pé, né? Vai ser parte do patrimônio da prefeitura, da secretaria, né? E como também os tomógrafos que foram comprados, foram 12 tomógrafos que foram comprados, farão parte do ativo fixo da secretaria. Então, tudo que está sendo comprado vai fazer parte do ativo fixo ou vai ser equipamento de utilidade pública para a população de São Paulo. Então, Isso vale para o Brasil inteiro, Vita? Isso eu estou falando de São Paulo, né? Tá. São Paulo, tá? De São Ok. Paulo. Aí depende da compra que a prefeitura, que o Estado realizou, é isso? É isso que o Estado realizou, né? Legal, porque bacana. está entrando muito dinheiro, não é isso, né? Então, acho super justo tornar isso daí os equipamentos de utilidade pública para a população fazer uso, né? Legal. E os atendimentos aos pacientes surdos, com deficiência, mudos, como que ele está sendo, como que está acontecendo isso no nosso sistema, Vitor? Então, se o paciente, né, se ele pode ter uma pessoa, né, que um acompanhante que entende de Libras, ótimo, né? Tá? Vai ser essa troca, né? Isso, né? Ele passa, né? E passa para o profissional de saúde, né? Eu ainda não vi nenhum caso, não chegou até a mim nenhum caso de surdo mudo, né? Nessa questão, né? Mas a gente tem pessoa, a gente está tendo muito problema no sentido, a pessoa tem uma deficiência e às vezes ela não tem família para acompanhar. Então, esse aí ainda está um nó, e nós não estamos sabendo ainda como administrar esse nó, né? E se tem, são pessoas em risco que não podem estar acompanhando, porque para você ser um acompanhante hospitalar, você tem que ter menos de 18 de 18 até 59 seria essa faixa etária para ser acompanhante. E está com uma boa qualidade de saúde, né? Que ela faz sempre bem, né? Tá? Bacana, então, bacana. Tem algumas restrições também para ser um acompanhante. E tem gente que não tem acompanhante, né? Tá bom. Rafael, posso completar? Claro, Ju. No caso de pacientes que tenham deficiências auditivas, se fizer contato com a secretaria do município das pessoas com deficiência, eles têm alguns serviços de intérprete de Libras para acompanhamento em equipamentos públicos, não só relacionados à saúde. Então, é possível que no site ou fazendo contato com a secretaria, essa pessoa possa ter esse auxílio numa consulta ou em algum equipamento público. Interessante. Acho que consegue o contato pelo 156, né, Juliana? Não entendi. O contato eu acho que ocorre pelo 156, eles conseguem, certo? Eu acredito que pelo 156 consiga, mas no site da secretaria também é possível ter essa informação da pessoa com deficiência do município, e no caso do município de São Paulo. São Paulo, tá. Okay, legal. Ok. Você ia fazer alguma colocação, Vita, rápida? Não, porque geralmente, assim, eu queria até perguntar para ela se é voluntário, né? Se ela lembra, se ela leu alguma coisa, né? Não, eu acredito que não seja voluntário, acho que são funcionários da secretaria. Legal. Santuza, uma pergunta que chegou para nós aqui de Minas Gerais e uma de Brasília foi com relação ao atendimento por telemedicina, né? E aí eu vou estender essa pergunta. Então, está ocorrendo atendimento pelos médicos, pela telemedicina e pelos demais outros profissionais de saúde também? E, Juliana, eu queria perguntar para você como que está sendo esse atendimento dos benefícios, do auxílio aos pacientes pelo Day Hunter. Por favor, Santuza. Vamos lá, então, vamos lá. Telemedicina foi o ganho dessa pandemia, né, da quarentena. Eu acho que já existia aí uma vontade de fazer e a gente, às vezes, não tinha
como, né? Assim, tinha outra prioridade, sempre tinha outras prioridades. Neste momento, os estados e o SUS estão se organizando, porque precisa de um sistema, precisa de ter segurança dos dados, né, desses pacientes. Então, o que está sendo feito? Cada estado, cada serviço está se organizando. Alguns estão fazendo teleatendimento ou teleconsulta, né, ou mesmo o telefone, o WhatsApp. Tem gente que está usando o WhatsApp, tem serviços igual o Belo Horizonte, que conseguiu parceria público-privado com a Unimed, para usar o sistema da Unimed. A gente tem o Rio Grande do Sul envolvendo outros profissionais também, igual o farmacêutico. Então, os estados e os serviços, né, pensando em centro de referência, unidade básica de saúde, estão se organizando, sim, para trabalhar a teleconsulta, né, o teleatendimento. Só que ainda não está implementado em todos os locais, porque a gente precisa de internet, a gente precisa ter segurança dos dados e outras questões. Mas já está sendo implementado, sim. Legal, bacana. Gil, como que está sendo o atendimento dos pacientes pelo Day Hunter? O Day Hunter continua os seus atendimentos, assim, não normais, mas usando o teleatendimento também. A gente, então, a pessoa que quer o atendimento faz contato com a Casa Hunter, e aí tem todo um procedimento até chegar no Day Hunter. Não é um procedimento muito burocrático, mas tem alguns procedimentos para serem feitos junto à Casa Hunter, e aí a gente, então, no contato com essa família, a gente fica saber se a família tem internet ou se ela tem algum telefone, porque se não tem internet para a gente fazer a videochamada, a gente pode fazer contato via telefone, e aí a gente mapeou dentro de todos os atendimentos que a gente tem dentro do Day Hunter o que era possível a gente fazer por videochamada. E aquilo que não pode ser feito, as avaliações que não podem ser feitas por videochamada, esse paciente, então, ele já faz orientação com o serviço social, o acolhimento psicológico, a anamnese e outras questões que a gente possa adiantar, né, e até assim, para dar atenção ao paciente e acolher, a gente tem feito no decorrer, e aí pós o período de isolamento social, as famílias que precisam de avaliações mais específicas e presenciais, elas vão ser chamadas para o atendimento presencial. Mas o nosso foco também tem sido muito no acolhimento das famílias nesse momento, na orientação do serviço social e nesses primeiros atendimentos que a gente que a gente tem possibilidade de fazer por videochamada e por telefone, com toda a equipe multidisciplinar do Day Hunter. Não só em São Paulo, como também nos outros municípios que tem Day Hunter. Os contatos para quem precisa tá no site da Casa Hunter, certo? Sim. Ok, então. Santuza, uma última pergunta, que nosso tempo já está estourando. Posso fazer uso de vacina com doença rara? Esse é um ponto interessante. Eu acho que está uma dúvida geral. É bom lembrar que a vacina que a gente tem hoje disponível no SUS, né, é para influenza. Né? A gente ainda não tem vacina contra o coronavírus. A vacina da gripe que o SUS disponibiliza, ela é segura. E ela é dividida aí, né, para os grupos de pessoas, inclusive os pacientes com doenças crônicas e raras. É seguro usar. A pessoa só não vai usar se o médico orientar o contrário, porque podem ter exceções. Né? É importante deixar claro que, às vezes, o paciente não vai poder vacinar, mas é importante que a família desse paciente vacine. Porque ela fica imunizada, a família fica imunizada e dá mais segurança para esse paciente. Perfeito, obrigado, Santuza. Uma pergunta que chegou para nós também, que ela já foi respondida, tá? Que é a questão: eu utilizo uma medicação dentro de um hospital e esse hospital ele tem Covid ou virou referência para o Covid. Toda semana nós estamos recebendo essa pergunta, super importante, interessante. Ela já foi respondida nos encontros anteriores, então eu peço para vocês que encaminharam essa pergunta, que assistam os nossos 3 encontros anteriores, que a gente fala sobre essa situação. Caso vocês precisem também, entrem em contato pelas redes sociais, que a gente vai procurar auxiliar vocês. Bom, meninas, eu finalizo por aqui agradecendo o tempo disponibilizado de vocês. E eu queria deixar um espaço, apesar de curto, mas um espaço para vocês deixarem uma mensagem para os nossos raros. Por favor, Santuza.
Bem, gente, é um momento que é difícil para todo mundo, mas o mais importante, não deixem de fazer o tratamento. Em dúvida, busque orientação com um médico de referência, que já faz o seu atendimento ou na atenção básica da saúde, né, no posto de saúde. Não pare nem abandone, né, nada disso por conta própria. Não é o momento para a gente fazer isso. É o momento para a gente reforçar a questão da saúde, reforçar a importância do SUS para a gente sair mais fortalecido depois da Covid-19. Perfeito. Obrigado, Santuza. Juliana? No caso da assistência, se alguém tiver alguma dúvida, não ficou claro o que eu expliquei a respeito dos benefícios, é só fazer contato com a Casa Hunter, eu posso retornar e reexplicar, porque às vezes tem especificidades, e que as famílias avaliem a rede de apoio que elas têm, para que elas possam ter os acompanhantes, como o caso que a Vita comentou, né, e reestruturem as suas famílias. Eu sei que às vezes não é possível, às vezes é uma mãe com um filho sozinho, mas que a gente possa repensar nesse momento de pandemia qual é a rede de apoio de parentes, amigos, vizinhos com quem a gente pode contar para um caso de emergência. Obrigado, Gil. Vita? Também se deixa uma mensagem, né, que os raros, né, eles são raros, né, nas suas peculiaridades, mas eles são seres humanos, íntegros, não é isso, né? Eles têm todos os direitos de buscar a qualquer momento o seu tratamento, de ter uma convivência familiar gostosa, eles busquem também, as famílias buscam a questão da espiritualidade, que nesse momento, e em todo momento da nossa vida, nós precisamos de bastante, né? E que as famílias procurem se interagir cada vez mais com a saúde pública, buscando os conselhos de saúde, buscando as suas associações de apoio, né? A gente, da Associação Brasil Hunter, a gente ligou para várias famílias, né, viu que algumas tiveram a contaminação, saíram, né, já estão trabalhando, né? Então, é isso, né, essa questão dessa rede de apoio que nós, raros, não raros, precisamos ter constantemente, tá? Assim, muito Perfeito. Obrigada, né, pela grande oportunidade dessa participação. Tá? Obrigado, Vita. Bom, para você que ainda não enviou perguntas para nós, por favor, envie suas perguntas, suas dúvidas, porque toda semana estamos nos reunindo com especialistas e convidados para responder elas. Encaminhe suas perguntas pelas nossas redes sociais, pelo e-mail febraharas@febraharas.org e pelo WhatsApp em 11 99241 4045. Um obrigado e até a próxima.